Ezequiel 34, 15 e 16, está na tela, né? O tema dessa manhã, irmãos, tema da mensagem: fortalecendo a igreja através do ministério pastoral. Repito o tema: fortalecendo a igreja através do ministério pastoral. Ezequiel 34, 15 e 16 diz assim: eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas e as farei deitar-se, palavra do soberano Senhor. Procurarei as perdidas e trarei de volta as desviadas, enfaixarei a ferida e fortalecerei a fraca, mas a rebelde e forte eu a destruirei. Apacentarei o rebanho com justiça, diz o Senhor. Amém? Senhor, abençoa-nos daqui nesta manhã, quando vamos ouvir a Tua palavra. Eu gostaria de agradecer ao Senhor o privilégio que tem de estar no mesmo lugar, quase que nos mesmos centímetros do lugar onde eu fui consagrado 25 anos atrás. É para mim uma alegria, Deus, ter sido chamado por esta igreja a servir aqui, como seminarista em 1995, 29 anos atrás. Desde esse tempo de relacionamento, 29 anos de relacionamento, o Senhor nos tem abençoado, nos tem sustentado, nos tem conduzido. Lutas grandes, vitórias grandes, conquistas grandes, também dificuldades, mas em todas elas o Senhor esteve ao nosso lado. Por tudo isso agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Podem sentar-se. O sumo pastor, irmãos, registra no profeta Ezequiel que ele tem prazer em fortalecer as suas ovelhas. Ezequiel 34, 16, pode colocar na tela a última linha: apacentarei o rebanho com justiça. Não é difícil perceber a importância de um ministério pastoral e de um bom ministério pastoral. Quem aqui não tem saudade do seu bom pastor? Quem aqui não tem? De vez em quando encontro com alguns irmãos e falam saudosamente do seu bom pastor. Ainda sexta-feira, se eu estiver errado, foi sábado, das duas uma, ou sexta ou sábado, uma das irmãs da igreja ali na porta me abordou e dizendo que recebeu as fotos aí da minha consagração. Elas circularam aí, eu mandei para a diretoria, mandei para o diaconato e falei: é hoje, dia 1º de agosto, orem por mim, hoje eu faço 25 anos. Aí essa foto circulou. Primeiro que eu estava muito magrinho, os irmãos estão preocupados e desconfiados, né? O que aconteceu com o pastor? Eu tenho falado, foi o Covid, né? Mas a irmã me abordou e disse: pastor, naquela foto é o pastor Assis Arruda. Eu digo: é. E a emoção, né? A emoção brotava na minha irmã de dizer: esse foi o pastor que me batizou, né? A sua mamãe, a irmã Cleusa, foi batizada pelo pastor, eu acho que aos 9 anos. Não sei se a Cleusa está aqui, confirma isso. Cleusa Tavares, está não, né? Mas ela escreveu lá, né? Aos 9 anos, eu creio, 10 anos, ela foi batizada pelo pastor e ela viu, então ela se identificou ali. Que gostoso, irmãos, é a gente olhar para o pastor e para um pastor que marcou a nossa história. Eu lembro do meu primeiro pastor de memória, ali mesmo efetivo, de relacionamento. Lá na roça a gente tinha pastores que iam de outras igrejas pregar e voltavam, pregavam, voltavam. Então eu tive muitos pastores da minha infância, os pastores do domingo, né? Do domingo do sermão e da ceia. Não tive aquela sequência por muito tempo, e meus pais e meu avô então cuidavam da igreja ali na roça, no Penedo. Nós éramos pastoreados pela nossa própria família, mas depois, com 7 anos, já mais maduro um pouquinho, 7 para 8 anos, viemos para Campos, e o pastor Camilo Caldas foi o primeiro pastor que eu vi como menino, dos meus 7, 8 anos, ali na 7ª igreja. Nós íamos de manhã na 7ª igreja, porque a 2ª igreja onde meu pai trabalhava como zelador era longe, muito longe, e nós não tínhamos dinheiro para pagar a passagem. Então nós íamos a pé da nossa casa até a 7ª igreja e cultuávamos, eu e minha mãe ali, meus irmãos ali com o pastor Camilo. Era gostoso. Depois nós mudamos como zelador da 2ª igreja para morar do lado da nossa igreja, da 2ª igreja, e eu pude viver a minha infância toda com o pastor Aurecildo dos Santos, que é o irmão do meu pai. O irmão mais velho do meu pai é o pastor Aurecildo dos Santos, foi meu pastor e me batizou em abril de 1979. Depois eu pude viver com o pastor Joelso, que foi o pastor que me colocou para pregar meu primeiro sermão em 1983, né? Eu tinha 13 aninhos, preguei no púlpito da primeira igreja, no dia do adolescente batista. Eu fui o conferencista. Dia do adolescente batista, pregou um adolescente de 13 anos, né? Imagina, e eu preguei naquela manhã, foi muito bom, e de lá para cá nunca mais parei de pregar. Quando nós temos um pastor que nos emociona, nós reconhecemos nesse pastor, irmãos, claramente o seu potencial de cuidado, de ensino, o seu potencial de visitação, o seu potencial na gestão da igreja e também na questão de suportar, não é, suas lutas, não é, suas agruras do ministério, e ser um homem voltado para ensinar a palavra de Deus e promover no seio da igreja a sua comunhão.
Ezequiel não é um pastor como nós, mas ele vai narrar, irmãos, a presença de Deus e do profeta no meio do povo, como representando o pastoreio de Deus, isso é muito importante, e o cuidado de Deus no meio do povo. O fundo histórico de Ezequiel você conhece. O profeta Ezequiel tem tarefa difícil, muito bem definida por Deus, e pela frente um grande desafio. O que aconteceu? O exército babilônico invadiu Jerusalém. O exército babilônico, ao invadir Jerusalém, saqueou a cidade, destruiu os muros completamente, e o templo deixado em ruínas foi. Nós estamos falando de mais ou menos 10 mil pessoas que são arrastadas, é uma estimativa, né, para o exílio babilônico, e ali passam a morar na Babilônia, cativos, no que chamamos ali de campo de concentração. É um nome que eu posso ousadamente dizer, pois eles estavam concentrados, isolados da população. Quando isso está acontecendo, o povo está na Babilônia, num cativeiro, Deus levanta Ezequiel, e o sentimento do povo não é bom. O povo sabe, porque o profeta está comunicando que a disciplina que está sobre eles é consequência do pecado. O povo sabe que aquela mão dura, mão pesada do Senhor, é todo o pecado que está sobre a nação. E você pensa, a nação melhorou? Não. A nação ficou mais suscetível? Não. Ela ficou mais sensível à voz de Deus? Não. Veja, por exemplo, se o irmão tem o salmo na mão aí, o salmo 137, veja como o povo de Deus se comporta e se sente dentro do exílio babilônico, nos seus campos de refúgio, nos seus campos de concentração. Salmo 137, de 1 a 4 diz, Salmo 137, junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos nossas harpas, pois lá, aqueles que nos levaram cativos, nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, e que pediam que os alegrássemos, dizendo, cantai-nos uma canção de Sião. Pense, irmãos, o prisioneiro, né, cativo, humilhado ali, vendo do seu algoz um pedido debochado, para que ele cante uma canção de vitória de Sião. Era um deboche, né? Era na verdade uma humilhação. Imagina eles cantando um salmo, né, 91, né, 1000 cairão ao teu lado, 1000, e aquele povo rindo, e vocês estão aqui no cativeiro, né? O Senhor é o nosso refúgio, fortaleza, e eles ali no cativeiro. Eu imagino que qualquer canção que eles ensaiassem cantar, né, ali no campo de refugiados, eles seriam humilhados, e aquilo tinha um tom de humilhação. Versículo 4, eles afirmam, né, Salmo 137, 4, como cantaremos canção do Senhor em terra estranha? Não faria sentido. E é nessa situação, nesse cativeiro de vergonha, que Deus levanta Ezequiel. Aí você pode voltar ao capítulo 2 de Ezequiel, não feche sua Bíblia, que Ezequiel recebe agora a palavra do Senhor, de ser o representante do cuidado pastoral de Deus no meio daquele povo, daquele cativeiro e daquela população. Ezequiel 2:1 vai dizer, ele me disse, filho do homem, fique de pé, eu vou falar com você. Enquanto falava, o Espírito entrou em mim e me pôs de pé, e ouvi aquele que falava. E ele disse, filho do homem, vou enviá-lo aos israelitas, nação rebelde que se revoltou contra mim. Até hoje eles e os seus antepassados têm se revoltado contra mim. Ezequiel 2:1 e 3. Eu fico pensando se isso aqui é um convite pastoral. Sabe, Carlos, quem de nós aceitaria? Vem cá, Carlos, vem cá, Paulo, eu vou chamar você para pregar para esse povo revoltado comigo. Esse povo não gosta de mim, esse povo me odeia, esse povo diz que eu estou tratando mal deles, mas a correção é por causa do pecado, mas é com eles que você vai falar bem de mim. Eu fico pensando, Felipe, se você aceitaria, se nós aceitaríamos, né? A dificuldade que nós temos já num ministério, onde as pessoas estão na igreja, estão propostas e propensas a servir a Deus com alegria, nós já temos dificuldades. Você imagina quando você vai a um lugar onde ninguém quer te ouvir e nem vai querer te receber. É nesse nível, irmãos, de indisponibilidade, de indisposição, que Ezequiel é levantado como servo de Deus. Veja Ezequiel 2:6, acompanhe. E você, filho do homem, não tenha medo dessa gente, nem das suas palavras. Não tenha medo ainda que o cerquem espinheiros, e você viva entre escorpiões. Não tenha medo do que disserem, nem fique apavorado ao vê-los, embora sejam uma nação rebelde. Eu fico pensando, irmãos, o desenho de Deus aqui é assustador. Olha o retrato de Deus, a selfie de Deus da população, né? Uma selfie aqui, né? Deus pegou um celular, fez uma selfie e disse, olha aqui, ó, só tem
espinheiro, escorpião, né? O negócio é triste. O que Deus, e a Bíblia diz que Deus vê como vê o que? O coração. Se o Senhor está vendo esse tipo de perfil e esse tipo de nação, obviamente narrando a dificuldade que esse então profeta vai ter para pastorear esse rebanho. Versículo 7, agora sim a mensagem. Ezequiel 2:7. Você lhes falará as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são o que, irmãos? Rebeldes. Tinha uma novela na televisão sobre isso. Eu me lembro que tinha alguma coisa, acho que era um canal do SBT, Rebeldes. É esse tipo de gente aí. Quando Ezequiel se apresenta a pregar o evangelho, irmãos, a esse tipo de população, e a esse tipo de nação, e ver o texto que eu li, que Deus, através dele, Deus, através do profeta, vai demonstrar cuidado com as ovelhas, apacentar ovelhas, as ovelhas fraquinhas ele vai fortalecer, as caídas vai levantar, as quebradas ele vai atar e curar, as fortes e rebeldes vai destruir. Eu fico pensando o desafio de Ezequiel ao aceitar esse ministério. Sabe, irmãos, eu vou dizer 3 coisas e aqui eu encerro nesta manhã, em gratidão a Deus pelo privilégio de ter vivido tudo isso que vejo no profeta Ezequiel, e estar cada dia mais feliz com Deus e com a nação que Deus tem restaurado em nossa igreja e em nossa comunidade. Primeiro, irmãos, eu quero dizer que o ministério que pode fortalecer a igreja concentra toda a sua atenção na voz de Deus e não nas pressões que muitas vezes se levantam ao nosso redor. Eu tenho orado muito por meus colegas e muitos pastores que me procuram e estão, obviamente, deixando o ministério. Eu tenho muita tristeza em ver e ler muitos noticiários no Brasil de pastores que cometeram suicídios. Irmãos, acompanharam os últimos 4 anos, foram inúmeros pastores que cometeram suicídio. Para mim aquelas notas são notas de tristeza, ainda mais quando a igreja narra que muitos desses pastores estavam no púlpito de manhã, um deles do Espírito Santo pregou, sorriu, fez apelo, a igreja veio à frente, e quando saiu, foi uma fazenda numa árvore, se dependurou, enforcou, foi achado 1 dia e meio depois. O que pode estar passando na visão de um obreiro, na visão de um pastor, para chegar nesse nível de enfermidade e não conseguir cumprir com alegria exitosa o seu ministério? Irmãos, recado de Deus para mim, para você e para qualquer pastor que nos ouça: concentre sua atenção na voz de Deus e não nas pressões que se levantam ao redor. Se nós formos, irmãos, concentrar a nossa voz, o nosso ouvido nas pressões que se colocam ao redor, essas vozes são ensurdecedoras, elas nos deixam desorientados. Se nós formos, sabe, pastor Felipe, pastor Adiel, pastor Lucas, pastor Alexandre, pastor Henri, não é? Queridos pastores que estão presentes, temos demais pastores, membros, Joel, uma equipe grande aqui. Se nós formos ouvir a opinião pública e formos guiar a nossa visão por elas, e não pelo chamado e pela convicção do Senhor, nós não duraremos uma centésima milha do avanço do ministério que Deus nos confiou. Porque historicamente, irmãos, o desafio de Ezequiel que está colocado aqui é o desafio de todos nós. E quantos de nós acabamos muitas vezes, por uma questão de conforto ou de tentar ficar numa situação mais confortável, tentamos atender às pressões ao redor. Dê uma olhada em Ezequiel 2, 1 e 3, só para se lembrar. Ezequiel 2, 1 e 3, fique em pé, filho do homem, eu vou falar com você. Enquanto Deus fala, o Espírito entra nele, ele se põe de pé e ouve o que Deus fala. Aí disse: filho do homem, Ezequiel 2, 3, envio você uma nação rebelde que se revoltou contra mim, até hoje ele e os seus antepassados têm se revoltado contra mim. Se você vai conversar com um revoltado, irmãos, ele não tem qualquer simpatia pelo que Deus diz, porque naquele momento ele está em absoluto o quê? Rebelião com o Senhor. E o que nós podemos fazer, irmãos, com esse tipo de situação desconfortável, é crer que essa é uma obra que nós não fazemos, que essa é uma ação que nós não podemos resolver, que essa é uma conjugação que nós não conseguimos conjugar. Nós temos que ser humildes e dizer: Senhor, nós somos o pó da terra. Humildemente nos ajoelhamos diante do Senhor, declaramos amor por essas almas e pedimos que o Teu Espírito Santo as convença do que, irmãos? Do pecado e do juízo. E essa é uma obra que só Deus pode fazer. Se o pastor passar a aprender e a confiar nisso, eu digo que um pouco do seu fardo fica mais leve, porque ele tem que entender que grande parte dessa revolta e dessa rebelião
não tem a ver com ele, o pastor, mas com o que ele representa, o próprio Deus, no seu ensino, na sua palavra, no seu sermão. Quantas vezes ele acha simpático a pessoa do pastor, mas tem ojeriza pela função do pastor ou pelo que ele diz. Por quê? Quando ele diz e determinantemente ensina e prega, ele representa a boca de Deus, e o verbo de Deus quantas vezes vai incomodar, não é? Algumas pessoas. E se nós então formos ouvir as pressões que se colocam, irmãos, estaremos perdidos. Há um alto preço hoje, irmãos, que devemos pagar para não ceder às pressões. O grande Oswald Sanders escreve uma obra intitulada Liderança Espiritual e diz assim, Oswald Sanders: se alguém não estiver preparado para pagar um alto preço, maior do que seus contemporâneos e colegas estejam dispostos a pagar, não deve aspirar à liderança ministerial. Porque, irmãos, é sim um chamado a pagar um preço de resignação, de submissão, de obediência e de total submissão à vontade do Senhor. As pressões hoje por resultados cobram muito do pastor. Quantas igrejas hoje, com suas reuniões do seu modelo eclesiástico e empresarial, vão para os conselhos e cobram resultados numéricos, resultados visíveis, resultados latentes do trabalho pastoral. Como cobrar de um homem de Deus aquilo que é função de Deus fazer? A Bíblia diz, Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus dá o quê? O crescimento. Sabe, irmãos, a tarefa do pastor não é atrair buscador de conteúdo intelectual, pregando teologia de ponta, vendendo discurso de ponta, para que os intelectuais venham para a igreja. Essa não é a missão do pastor. Deixamos isso aos seminários e aos professores. Ainda que nosso púlpito deve ser um púlpito de preparo elevado, mas quantas vezes nós temos que usar um discurso simples e comum para alcançar a todos que estão em nossa nave e em nossos templos? A tarefa do pastor não é atrair o turista sem paradeiro religioso. Hoje, no desespero de conquistar o turista, porque é o turista que enche a igreja, faz-se de tudo. Tem igrejas hoje que são um verdadeiro circo, irmãos. A galera entra pulando no trapézio, alguns descem por aquelas cordas de enfeite e tal, joga fumaça. Já tem gente na hora da abertura do louvor cuspindo fogo. Aí cospe fogo e começa a cantar fogo do Espírito e tal. Você tem que ver, irmão, você tem visto umas igrejas nos Estados Unidos, né, na América, na Europa, o negócio é doido. O negócio é doido. Hein, pastor Lucas, imagina o senhor de uma guerra dessa. Eu vi o pastor Lucas levantando e saindo dizendo, Deus tem misericórdia, quase que fazendo o sinal da cruz assim. Eu vejo, pastor, desculpa, eu vejo. Depois do crosscast de sexta-feira, eu fico olhando. Aí vem o pastor numa pressão dele, pastor, o que o senhor acha disso? Aí o santo do pastor, não acho nada. Né? É difícil, hein, Joedi? É difícil. Conversar com nossos adolescentes, com nossos jovens, ver as suas expectativas, os seus anseios, né? Ver os seus sonhos. É muito interessante porque hoje eu vejo, né, a música que eu cantava e eu vejo o som que ouvem o jovem hoje, né? A música de hoje é diferente. Na hora que eu começo a tocar as músicas, eu falo, não conheço esses acordes. Eu já estou com 54 anos, irmãos. Então, a misericórdia que tem que ter de mim hoje é muito grande, porque às vezes eu ouço, eu acho bonito, mas não entendo, e eu fico pedindo, Senhor, dá-me sabedoria, para me alegrar, para celebrar, mas não ceder às pressões que estão aí. Sabe, irmãos, ore pelo seu pastor, porque a tarefa do seu pastor é tão somente, a tarefa do seu pastor, anunciar aos pecadores arrependimento, e dos cristãos fazer discípulos de Jesus, amém? Se eu fizer isso com excelência, se eu conseguir cumprir essa missão, eu já me dou por satisfeito. O resto eu peço que Deus faça e que surjam pessoas da igreja que nos ajudem com as demais situações. Mas a minha humilde tarefa já foi cumprida nesses 25 anos. Eu pretendo cumprir, é anunciar pecadores ao arrependimento e cristãos a serem discípulos de Jesus. Quem crê nessa missão do pastor, diga amém. Amém. Então ore pelo seu pastor, para que Deus lhe dê mais 25 anos com esta visão humilde e simples de ministério, mas que pode alcançar multidões, fazendo-os discípulos de Jesus. Eu deixarei sempre a minha participação litúrgica, conversarei com a minha esposa sobre as questões musicais, mas eu deixarei aos músicos a questão musical, deixarei aos diáconos a questão da ceia, deixarei ao educador a questão do EBD, e vou concentrar-me na minha percepção aqui do púlpito, nas minhas visitas, nos sepultamentos, nos atos de consolação, na apresentação das crianças, nos casamentos. A ideia que tem
de que prego a pecadores para o arrependimento e anuncio a cada discípulo que seja um discípulo de Jesus. Segunda lição, irmãos, caminhando já para o final, o ministério que pode fortalecer a sua igreja, a nossa igreja qual é? Ele precisa pregar a palavra, quer as pessoas ouçam ou não. Uma das coisas mais difíceis do pastor, mas precisa insistir o pastor, é que ele precisa pregar a palavra a tempo e fora de tempo. E pregar quer as pessoas ouçam ou não. Quando percebemos que nosso púlpito está sendo esvaziado, o nosso templo está sendo, em algum momento, muitas vezes não tão bem frequentado, nos sentimos tentados a mudar o discurso. Mudam o discurso, mudam o formato, geram novas estratégias. Há um desespero hoje nas igrejas que estão trabalhando com o conceito de competição. Estabeleceu-se um vale tudo, pode tudo, cabe tudo. Tem pastor hoje que está na igreja, irmãos, que ele prega uma vez por ano no púlpito dele, porque ele hoje paga para turista passar pelo seu púlpito e dar show. Eu estou falando de igreja perto, hein? É longe não. Que Deus nos ajude a entender que a missão do pastor é pregar, ensinar. Venham aqueles a quem Deus enviar, saiam aqueles a quem Deus espalhar. Porque a mensagem de Deus é espada de dois gumes. Ora, vai arrumar e aprumar, ora corta e limpa. Se nós hoje tivermos essa convicção, veremos que os ministérios desta igreja são e tem que ser ministérios de excelência. Prega a palavra a tempo e fora de tempo. Abre Ezequiel 3,7. Ezequiel 3,7. Olha a notícia do menino que vai pregar Ezequiel para uma nação que não quer ouvir. Ele vai pregar, mas eles não querem ouvir. Jesus falou, Deus falou, quer ouça ou quer não, pregue. Ezequiel 3,7. Mas a nação de Israel não vai querer ouvi-los. Agora tem um motivo. Mas a nação de Israel não vai querer ouvi-lo. Por quê? Responda aí para mim, por quê? Porque não quer me ouvir. Percebeu a causa? Não é o obreiro. Quando a pessoa já decidiu não ouvir, nada fará com que ela ouça. Ela decidiu. Só uma ação sobrenatural do Senhor. Pois toda a nação de Israel está, diz o texto, versículo 7, endurecida e obstinada. Eu vou para o último versículo 11, vai para o 11, Ezequiel 3,11, para a gente correr um pouquinho. Vá agora aos seus compatriotas que estão no exílio, é disso que se trata, de um campo de refugiados do exílio. Fale com eles, diga-lhes a mensagem que eu mandei. Aí veja, quer ouça, quer deixe de ouvir. Assim diz o que? O soberano. Eu louvo a Deus pelos nossos pastores. O que eu tenho vivido aqui nos últimos dias são tempos de refrigério. Eu não quero que todos concordem, eu só quero que me ouçam. Eu não quero que todos então me ouçam se não quiserem, mas estão aqui, façam um esforço. Nosso púlpito, irmãos, tem sido um púlpito magnífico. Quando o reverendo Lucas sobe aqui e prega a exposição bíblica, a gente tem que agradecer. Nosso pastor e mestre tem nos ensinado. Quarta-feira eu estive aqui, pastor Henri. Quem estava aqui quarta-feira? Tinha fogo ou não tinha aqui? Tinha ou não tinha? Pastor Henri fez chover aqui. Deus desceu aqui na quarta-feira sobre os PGMs, e o pastor estava ousado mesmo, pastor Henri. Foi falando, e foi disciplinando, e foi corrigindo, e foi expondo, e foi aplicando. Eu digo, o Senhor está cuidando da igreja. Sermão do pastor Felipe de João, capítulo 1. Eu vou falar de 2 sermões. Quem estava aqui viu, eu não estava, eu vi pelo YouTube. Eu chorava, eu no meu telefone com o fonezinho, minha lágrima descendo, vendo esse menino que eu peguei aí do Bradesco, e Deus tem feito um grande pastor. Que sermão, Felipe? Quando ele explica a questão do verbo, eu falei, anota essa, seminário, esse é nosso pastor. E quem estava domingo passado à noite, pastor Alexandre, quem estava, irmãos? Fala aí, meu irmão. Nosso tesoureiro, você escreveu lá, não foi? Que sermão nós ouvimos aqui domingo à noite do nosso pastor de PGM, um homem de Deus, falando do sangue derramado de Deus. Entrou agora no gabinete Unério me dizendo isso. Os nossos sermões estão vivos. Que nossos pastores continuem
no seu esforço do estudo exegético, da profundeza do texto bíblico, mas mergulhados nas entranhas do Espírito Santo de Deus, porque têm tirado de lá revelações novas. Eu não falo de algo para se sobrepor à Bíblia, mas de algo que nos ajude, nos socorra hoje, porque a Bíblia se faz nova cada manhã. Que coisa boa, irmãos, ver o que Deus tem feito no nosso púlpito e naqueles que têm decidido pregar. Eu não vou pregar porque eu quero ser agradável ou quero ter um doce paladar. Eu vou pregar o que Deus tem a dizer. Ouçam-me quem quiser ouvir, mas como Deus tem nos abençoado, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. O segredo, irmãos, e essencial no ministério, não é dominar técnicas. E fala a minha equipe hoje, gente fazendo muita coisa de técnica para crescer, desenvolver, técnica para vender produto, e às vezes quer trazer isso para o púlpito, né? Isso tem curso de liderança, cuidado. O segredo essencial não é dominar técnicas e desenvolver certas técnicas. O segredo do ministério pastoral é ser dominado por convicções e crenças. Quando temos nossas convicções e nossas crenças sólidas e basilares, elas movem a igreja. Não nos movemos do que pensamos, nós nos movemos pelo que cremos. Tem uma música aí, né, da igreja, ninguém parou a igreja. Nós nos movemos pelo que cremos. Coisa poderosa. Em outras palavras, eu traduzo o que ensino aqui agora: a teologia é mais importante que a metodologia. Faz oratória, faz isso, gasta dinheiro, muito dinheiro. Eu não estou aqui desvalorizando, né? Vai lá no fonoaudiólogo, gasta um dinheiro para falar bonito. Bom dia, meus irmãos. Quero dizer a você, e tem que puxar o abdômen, porque a fonoaudióloga exige. Eu não estou criticando a fonoaudióloga, não. Faça o seu trabalho, minha irmã. Deus te dê muito dinheiro e você dê dízimo aqui na igreja, amém. Mas tem coisa que não dá mais. Sabe a pior coisa do mundo? Quando quem sobe no púlpito eu não conheço. Entenderam o que eu quis dizer aqui? Quando subir no púlpito uma pessoa que você não conhece, fica preocupado. Tem alguma coisa errada. Imagina seu pastor: bom dia, Zezinho, tá bem? Legal, que bom. Aí ele vai. Aí na hora de pregar, é o seu pastor: ô, Terezinha. Aí ele chega no púlpito: ô Senhor Deus poderoso. É um personagem, só pode ser. Ou está incorporado. O grande valor que as pessoas percebem no seu obreiro hoje e no obreiro que lhes comunica é que ele é confiável, ele é conhecido, ele é respeitado. Eu tenho minha voz de taquara rachada, vou morrer pregando assim, e eu estou sem dinheiro para pagar fonoaudióloga. Me ouçam assim, em nome de Jesus, esse sou eu. Eu queria ter a voz do Laurindão. Eu queria. Deus não deu, deu para ele, né? Pastor Laurindo, pastor Laurindo, voz de trovão. Aquele é nosso pastor. Ele aconselha assim, ele é bonito daquele jeito, ele é lindo na verdade. Ele tinha aquela maneira de cantar, de falar, que isso aqui era cheio, né, irmãos? Aí Deus traz o taquara rachada, que parece que está falando no meio do bambu vazando. Um fonoaudiólogo falou: pastor, o senhor quando fala, parece que cortaram o bambu e está vibrando. Falei: ô meu irmão, não desanima não. Esse é o pastorzão. Quando nós pudermos como igreja pregar o evangelho com essa alegria, com essa determinação, nós o faremos, mas dominados por nossas convicções. Deixa eu terminar, não tem mais tempo não, gente. Deixa eu pular tudo aqui, e pulando tudo, vamos para o terceiro, eu termino. O ministério que pode fortalecer a igreja, vamos terminar. Qual é o ministério que pode fortalecer a igreja? É o ministério que permanece fiel, independentemente do tipo de reverência que as pessoas prestam ao seu ministério e à palavra de Deus. Pode ser a geração mais irreverente que for, mais perdida que for. Fique firme, pastor. Eu estou me olhando no espelho. Se você é reverente, fique firme. Um dia o Senhor mostrará tudo que você realizou em prol do seu rebanho. Ezequiel 33, abra sua Bíblia e vamos terminar. Ezequiel 33, 30, termino aqui.
Quanto a você, filho do homem, seus compatriotas estão conversando sobre você junto aos muros e às portas das casas, dizendo uns aos outros: venham ouvir a mensagem que veio da parte do Senhor. 33, 31. O meu povo vem a você como costuma fazer e se assenta diante de você para ouvir as suas palavras. Agora tem uma tragédia aí no versículo 31, né? Mas não as põe. Eles ouvem você, mas eles não praticam, não. Com a boca eles expressam devoção, mas o coração deles está o quê? Ávido por ganhos injustos. De fato, para eles você não é nada mais do que alguém que entoa cânticos de amor com uma bela voz, que sabe tocar um instrumento, pois eles ouvem as suas palavras, mas não põem em prática. Quando tudo isso acontecer, e certamente acontecerá, lembre-se, olha como Deus vai honrar. Eles saberão o que, irmãos? Que um profeta esteve no meio deles. O segredo do pastor fiel e do ministério fiel, eu chego a 25 anos com muita alegria, agradeço aos irmãos nesse momento e essa lembrança, e fica aí o convite para daqui a pouquinho a data do jubileu, a gente vai fazer esse culto, pode ficar tranquilo, só estamos encontrando o ponto de convergência entre todos os irmãos. Dito isso, que eu posso celebrar num dia como esse, lá no meu culto, eu quero agradecer e sempre ouvir. Quando eu pregar, venho ouvir a mensagem que veio da parte do Senhor. Era sexta-feira, eu preguei aqui neste púlpito para a juventude, atendendo o convite do pastor Henri, em lugar a um pastor que não pôde nos atender, e fiz com muita alegria. Preguei um sermão em Êxodo, e de Êxodo eu fui para Gênesis e nós terminamos no Apocalipse. Eu desci, nós estávamos para lanchar, a família, um casal de assembleanos, 2 assembleanos e uma jovem menina, eles estavam no culto, e a irmã, com os olhos lacrimejados, me colocou de pé, eu estava para lanchar, e ela disse: pastor, muito obrigado pela mensagem. Eu não achei aquilo um tapinha nos ombros, não vi dessa forma, eu vi uma pessoa com um espírito verdadeiro, agradecendo porque ouviu uma mensagem com significado e sentido. Mas quando ela e seu marido, então, consultei sobre o que estava fazendo, eles disseram a mim: estamos decididos a vir para esta comunidade, porque aqui nós somos alimentados. Aquilo me fez tremer. Ali eu vi a nossa responsabilidade, pastor Lucas. Eu disse: a senhora tem certeza? Vai trocar de comunidade? Pastor, eu tenho sentido falta de alimento. E o que eu ouvi aqui hoje, ela disse: tem ouvido, e a menina confirmava, a sua filhinha, nós nos sentimos alimentados. O marido então disse: estaremos providenciando nossa vinda para cá. Eu só pude agradecer a Deus, porque neste tempo todo, nós temos sim críticas, temos, nos canais do YouTube temos, no meu WhatsApp temos, às vezes incompreensões do que dizemos, mas na maioria das vezes o que nós sentimos, irmãos, é que quando estamos com a Bíblia aberta, não a fechada, aberta, olhando nos olhos dos irmãos e reproduzindo o Evangelho como nesta manhã, nós o fazemos. Venham ouvir, Ezequiel 33, 33, venham ouvir a mensagem do Senhor, venham ouvir a mensagem que vem da parte do Senhor, Ezequiel 33, 30, irmãos, essa será a vitória da igreja. E por fim agradecer, que se no final da jornada, quando tudo isso aqui terminar, eu deixo o ministério aqui já velhinho para me aposentar, alguém se lembrar de dizer: naquela foto, naquele livro, naquela galeria, eis que por ali passou um homem de Deus. Não queremos dinheiro, não queremos salários, não vou juntar propriedades, nem terei muitas casas, devo ter a que vou me aposentar, mas a certeza de que todos saberão que durante esse tempo se levantou entre nós um profeta de Deus. Amém? Orem por mim, pelo seu pastor, pela igreja, pela nossa equipe, para que a gente consiga manter firme, que as pressões são muitas, né? No tempo que se chama hoje está difícil, concorrências, divergências. Quando vi desde a abertura da Olimpíada, até o transcorrer dela, o que eu tenho visto me assusta. O que a Europa se tornou me assusta. E o que o Brasil já está vivendo, irmãos, se o irmão disser assim: eu não tenho medo, eu digo: ore, porque eu tenho.
estou preocupado. Há coisas muito difíceis vindo aí. Há uma geração hoje, e muitos estão dentro da igreja, alerta, muitos estão dentro da igreja, que estão acompanhando o Estado, como se o Estado fosse um Deus. Olha, irmãos, aqueles que fizeram do Estado seu Deus, se quebraram. Os comunismos fechados, onde o Estado é levantado como um Deus, como é que é a frase do Mussolini? Nada sem o Estado, nada contra o Estado, não é isso? Tudo pelo Estado, tudo dentro do Estado. Mussolini diz algo bem forte. O que eu vejo hoje de uma geração irresponsável, que coloca o Estado num pedestal e diz que ele é o seu Deus, ele não entendeu. Crente em Jesus, você não precisa de outro Deus. Você já tem o Deus Todo-Poderoso, preste atenção, que coloca reis e destrona reis. A igreja está fora do Estado. Entendeu o que eu disse? A igreja, ela está fora do Estado. Ela tem seu próprio governo, ela tem seu próprio Senhor, e ela não tem outro ídolo. A instrução da igreja: não terás outros deuses diante de mim. Quanta juventude boba e tola, com camisetas e ideologias toscas, irmãos, das piores possíveis, e não entendeu que o Estado virou o seu Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Sou um cidadão, sou democrata, vou às eleições, voto, participo, mas eu só tenho um Deus. Eu servirei ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Serei da sua igreja, da sua fiel noiva. Me apresentarei na sua igreja, imaculado, jubiloso, vitorioso, diante dele no último dia. Quem comigo crê nessa mensagem, fique de pé e vamos orar ao Senhor. Senhor, obrigado por esta manhã viva. Paramos aí para agradecer, ó Deus, esse tempo em que me lembrei dos 25 anos atrás que fui consagrado aqui. Dá-nos essa semana visão, como diretoria, presidentes da igreja, para pensarmos nessa data, que os pastores que estamos convidando possam vir, que a igreja esteja presente, que façamos um culto, somente um culto de gratidão, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glórias, pois a ele, eternamente, amém. Quando agora celebramos essa humilde mensagem do desafio ministerial do profeta Ezequiel, me lembro que esse é o desafio de todos nós. Oro pelos pastores que estão desanimados, oro pelos pastores que estão empolgados com outras ciências. Há muita gente empolgada com metodologia e achando que a metodologia nova que descobriu vai transformar e revolucionar a igreja. Tem gente amassando cristão, ó Deus, em linha de produção em mega igreja, porque está investindo em metodologia e não em cuidado pastoral. Ah, Deus, tem misericórdia de nós. Que a sua igreja seja sóbria, justa, pia e sábia, sempre ao tomar decisões espirituais. A minha oração sobre a nossa igreja é que, tendo ela, ó Deus, o selo e sendo ela o templo do teu Espírito Santo, se deixe guiar pela sabedoria que vem do alto, pela sabedoria que vem do Senhor. Assim eu oro, assim eu creio, orando e abençoando no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. E todos dizem...